Olá, queridas traças. Hoje eu vou falar sobre um livro que se chama Gisele Pelicot, Um Hino à Vida. Vocês devem ter ouvido falar sobre essa senhora francesa que foi abusada pelo marido e emprestada para vários homens terem relações sexuais com elas mais bizarras para ele assistir e participar. Foi um dos casos mais escandalosos da França ultimamente. É, Nesse livro, ela conta a história da vida dela. Não é? Ela casou muito jovem, apaixonada pelo marido. Ela e o marido são pessoas de classe média, bem média mesmo, do ponto de vista europeu, digamos assim. Eles não tinham um curso universitário, eles queriam se casar, ele trabalhava como eletricista, enfim. Ela, na verdade, parece que tem uma vontade de melhorar de vida e uma persistência e uma resiliência maior que a dele. Ela passa a trabalhar numa empresa de eletricidade, embora o marido fosse eletricista, ela passa a trabalhar numa empresa depois que eles começam a ter os filhos e ter uma certa dificuldade de ter financeira. Então, ela passa a trabalhar e faz uma carreira nessa empresa. O marido, por outro lado, ele não parava em emprego. Não se sabe muito bem por quê. Ele, ora era corretor, ora era um faz-tudo, enfim. Ela sempre incentivando o marido, achava que ele não tinha sorte, mas vamos lá saber por que, que ele nunca parava no emprego. Essa mulher viveu apaixonada por esse homem por muitos anos, teve 3 filhos e eles resolveram mudar para uma cidade pequena quando eles ficaram mais velhos, para aproveitar a vida, para aproveitar os netos. E foi justamente nessa ocasião que ela toma conhecimento, através da polícia, de que o marido era investigado por ter no computador e ter de posse dele fotos de atos sexuais em que ela aparecia. Ela, chocadíssima, não acreditou no primeiro momento. Ela nem queria ver as fotos, porque ela tentou ver na polícia, mas achou as fotos tão nojentas, tão impactantes, que ela se recusou, falou, não é possível, não é isso, não sou eu, não, isso não está acontecendo. Ela demorou a admitir que aquilo tinha realmente acontecido. De fato, ele acedava com soníferos potentíssimos e ela notava que ela estava tendo ausências e ela se preocupava achando que estava com início de Alzheimer, ela ia ao médico, ela se achava estranha, ela esquecia as coisas, até que ela descobriu que ele assedava e convidava outros homens a terem relações sexuais com ela. E não só isso, como ele próprio estuprava a mulher e junto com esses outros homens. Quer dizer, ele promovia verdadeiras orgias com a mulher. Não obstante ele tivesse feito isso, ela descobriu que ele também fotografava as noras trocando de roupa e teve um fato grave e muito impactante na família, porque descobriram uma foto da filha
eles só tinham uma filha moça, os outros dois rapazes. A moça de calcinha, deitada, dormindo. E ela não se conformava, ela achava que o pai tinha abusado dela, embora ele negasse. E isso teve uma repercussão familiar e na vida dessa moça, uma repercussão horrorosa. Inclusive, eles tiveram uma grande preocupação porque ele era o avôzinho amoroso que ficava com os netos e que brincava com eles. Os filhos, ela ia trabalhar e ela às vezes estava desempregado, tomava conta dos netos. Então eles ficaram apavorados, pensando: será que ele não abusou das crianças? Enfim, é uma história, no mínimo, escabrosa, que não, até então não se tinha notícia de que isso teria acontecido, ainda mais na França, o berço da civilização. Muito bem, ela, no primeiro momento, pede o divórcio e ela conta essa história, a própria história, a história desse escândalo, de uma maneira muito digna, porque em nenhum momento ela se faz de coitada, de vítima, de... Não. Ela diz, ela nem chorava em público, porque ela foi inclusive acusada pela opinião pública de ter participado, de ter gostado de fazer aquilo. Ela foi não só violentada por esses 50 homens e o marido, mas ela foi violentada também pela opinião pública, que a julgou e antecipadamente, né? Antes do processo virar um julgamento, muitos já julgaram, escreveram na internet esse grande tribunal, né, de julgamento do comportamento das pessoas. Não, ela deve ter gostado. Será? Será que ela estava mesmo dormindo? Será? Sabe? Ela foi vilipendiada de todas as formas. Então, é um livro que as mulheres devem ler, porque as coisas às vezes começam um pouco levemente, né? O marido sugerindo algumas coisas um pouco exóticas, ela dizia que não, ele chamava ela de santa, de puritana, e até que esse escândalo veio a público. Eu recomendo vivamente essa história. A vergonha deve mudar de lado, ela diz, porque não é ela que tem que se envergonhar do que aconteceu. Quem deve se envergonhar são aqueles homens que eram casados, que tinham família e que iam à casa dela estuprá-la e a se aproveitar de uma mulher que estava praticamente morta na cama, não é? E então ela diz isso: a vergonha deve mudar de lado, porque eu não devo me envergonhar do que aconteceu. Então é isso que se conta essa história da Gisele Pericot, que primeiro ela se refugiou num nome fictício e depois ela se apresentou ao público com o nome verdadeiro, esse é o nome de solteira dela, o nome da mãe, e ela não queria que esse julgamento fosse público, mas no fim, pensando nas outras mulheres que poderiam ser vítimas de coisas parecidas, ela se posicionou dessa maneira: não, eu vou depor, eu quero que o julgamento seja público, eu quero que esses homens apareçam, que as pessoas vejam esses homens, o que eles fizeram comigo. Então, eu recomendo vivamente Gisele Pericot, Uma História de Vida. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês adquirirem o livro e se derem conta, tomarem conhecimento
dessa história dessa mulher, essa história estarrecedora, estarrecedora. Não perca esse grande relato de vida da Gisele Pelicot. Tá bom? Até a próxima.